4. Prestar assistência material aos ministros da igreja. Uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de membros e oficiais. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. São eles os anciãos, os bispos, e os diáconos. 26.8. A incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas, e das quais terão de prestar contas a Cristo. As igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros, e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais, de acordo com as possibilidades de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente e não tenham que emaranhar-se em ocupações seculares, podendo também exercer hospitalidade para com os outros. Isto é requerido pela própria lei da natureza, e pelo mandato expresso de nosso Senhor Jesus, que ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 26.10. Embora a tarefa de serem diligentes na pregação da palavra seja, por definição de ofício, uma incumbência dos bispos, os pastores, das igrejas, a pregação da palavra não está confinada exclusivamente a eles. Outras pessoas, que tenham sido dotadas e preparadas pelo Espírito Santo, e que também tenham sido convocadas pela igreja, podem e devem ocupar-se com a obra da pregação. 26.11. Atos 6.4. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Hebreus 13.17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. 1 Timóteo 5.17,18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi, quando pisa o grão. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Gálatas 6.6,7. Mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 2 Timóteo 2.4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 1 Timóteo 3.2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Coríntios 4.1. Assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 9.6-14. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que debulha, faço na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito a recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Entretanto não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados, do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que você tem feito no sentido de assistir materialmente os ministros da igreja? Em termos práticos, qual a importância atribuída por você ao ministério da palavra? Você tem contribuído para a manutenção de um ministério fiel da palavra em sua igreja? Você crê que tem responsabilidades pessoais com isto? E sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante deste dever?